O maior inimigo do povo iraniano é a própria República Islâmica, que está disposta a permitir que os Estados Unidos ataquem seu gás, petróleo e infraestrutura apenas para se manter no poder. A República Islâmica literalmente se autodestruiria com uma bomba nuclear se isso significasse que permaneceriam no poder. Younis Sadaghiani, bem-vindo novamente ao Stand Tall Israel. É ótimo tê-lo aqui pela quarta vez. Sempre que conversamos, o Oriente Médio mudou muito desde a última vez. Vimos guerra com o Irã, execuções contínuas dentro da República Islâmica, preocupações crescentes sobre as atividades da Guarda Revolucionária Islâmica na Europa, debates sobre imigração e liberdade de expressão em todo o Ocidente e um abismo cada vez maior em relação a Israel. Você também esteve ocupado falando na CEPAC, visitando a exposição nova, encontrando Noah Argamani e continuando a lutar por um Irã livre. Então, há muito para discutirmos. Vamos direto ao assunto. Younis Sadaghiani, como você descreveria o estado atual do conflito com o Irã? Há algo que te anima? E o que você acha disso? Acabei de gravar um vídeo de reação sobre isso que em breve postarei no meu Instagram. E é isso, sabe? Enquanto falamos, o Estreito de Bab el-Mandeb está sendo atacado pelos Houthis. E também temos o Hezbollah, que mais uma vez violou o cessar-fogo contra Israel. E Donald Trump e a República Islâmica deveriam assinar um acordo hoje. Foi o que ouvimos ainda hoje, certo? E não é a primeira vez que vemos isso. Já vimos isso pela 100ª vez nos últimos 6 meses. Toda vez que um acordo parece estar próximo, acontece algum tipo de tragédia, cessar-fogo, violação e assim por diante. Acho que a República Islâmica não quer um acordo, pois, do contrário, não agiriam assim justamente agora, quando deveriam agir melhor. Não sabia das conspirações atuais. Na verdade, é Israel que vai ao Líbano e dispara foguetes só para depois responder ao próprio ataque. Sabe como é? Invasão de Cuenca, na Espanha, mas foi o governo israelense que invadiu Cuenca. É tudo por causa de Israel. Israel ataca a si mesmo e depois reage ao próprio ataque, é isso que dizem. Isso é simplesmente ridículo. No fim, penso que a República Islâmica evita o acordo por saber que seria rendição. Eles sabem que acabou e querem apenas cair lutando, sabe? É basicamente como imaginar um gato encurralado em um quarto sem ter para onde fugir. Tudo o que ele pode fazer é tentar te arranhar. É justamente essa a situação da República Islâmica. Eles tentam nos atingir ao máximo porque sabem que são seus últimos ataques. Então, você acha que o presidente Trump está sendo um pouco ingênuo nas negociações dele com a República Islâmica? Sim, 100%. Eu acho que ele mesmo não é ingênuo. Eu diria que as pessoas ao redor dele, pessoas como J.D. Vance, são bastante ingênuas. Acredito que J.D. Vance está liderando esse acordo. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele fosse o responsável por vazar os ataques que Donald Trump iria fazer contra a República Islâmica. Agora veja, eu estou dividido sobre os ataques. Vou ser completamente honesto com você, porque veja, eu não quero que pontes sejam destruídas. Eu não quero que nossos campos de petróleo e gás sejam destruídos. Essa é a nossa riqueza natural. O que faremos quando todos esses campos de petróleo e gás forem destruídos? De onde virá a receita para reconstruir o Irã no futuro? E eu acho que Donald Trump tem isso no fundo da cabeça. Acho que ele sabe disso, de certa forma, porque se ele fizer esse tipo de ataque, o Irã pode se tornar um estado falido como a Líbia, como a Síria, e talvez seja por isso que eles estão hesitantes. Porém, ao mesmo tempo, a República Islâmica não lhes dá alternativa. É sobre isso que falo. O maior inimigo do povo iraniano é a própria República Islâmica, que está disposta a deixar os Estados Unidos atacarem seu gás, petróleo e infraestrutura só para eles continuarem no poder, o que volta ao que eu disse antes. A República Islâmica literalmente se autodestruiria com uma bomba nuclear se isso significasse que eles permaneceriam no poder. O que os iranianos comuns dizem atualmente sobre o Irã e a situação que a mídia ocidental não mostra? Talvez você receba mensagens de pessoas no Irã. O que está acontecendo lá agora? Bem, lá no país, eu acho que há hiperinflação. As pessoas estão extremamente... Eu nem sei como as pessoas sobrevivem no Irã, sinceramente. Com o nível de inflação e a quantidade de dinheiro que elas têm. Sinceramente, eu realmente não sei como elas conseguem sobreviver. É um milagre porque, sabe, a inflação aumenta diariamente ou até de hora em hora e os salários continuam os mesmos. E às vezes eles nem recebem seus salários. Você consegue imaginar isso? Então eu fico pensando, tipo, todo mundo deve estar roubando ou todo mundo deve estar ajudando uns aos outros. Eu realmente não sei como eles conseguem. Mas a situação lá está muito, muito ruim. O povo está sofrendo e eu sinto pena deles. E olha, as pessoas no Irã estão sendo sufocadas, elas só querem que Donald Trump termine o serviço. No entanto, é como se eles tivessem chegado ao ponto de pensar, olha, se for para fazer um acordo, se isso significar que os preços dos alimentos vão baixar, dane-se. Vamos simplesmente fazer o acordo.
A maioria quer o fim da República Islâmica do Irã e se pergunta o que Donald Trump está esperando. Se Israel estivesse no comando, você acha que isso já teria acabado há muito tempo? Você acha que os Estados Unidos estão meio que atrasando isso? Sim. Eu acho que sim. Isso já teria acabado no ano passado, na Guerra de 12 Dias. Acredito que um erro estratégico de Donald Trump foi impedir que Israel concluísse o trabalho na Guerra de 12 Dias, pois a República Islâmica estava em choque e sem reação. Mas então, quando ele interrompeu, a República Islâmica teve cerca de 6, 7, 8 meses para se preparar, para se recompor, para elaborar uma estratégia, criar um novo plano de liderança caso Khamenei saísse de cena e assim por diante. Então eu acho que a República Islâmica, quer dizer, Israel deveria simplesmente ter terminado o trabalho no ano passado e eles poderiam ter terminado o trabalho. Trump impediu isso. E agora Trump se encontra nesse dilema em que ele foi lá, matou o Khamenei, certo? Ele fez bem. Mas aí vem e diz, vamos terminar a guerra em 5 semanas. Ora, por que você diria uma coisa dessas? Porque a República Islâmica vai ouvir e pensar, sabe de uma coisa? Vamos só sobreviver 5 semanas. E ao não perder, vencemos. É disso que essa guerra se trata. A República Islâmica supostamente está vencendo por não perder, e eles estão dizendo, então venha e nos destrua completamente. Venha e destrua completamente o país se você realmente quiser vencer. E esse é o tipo de situação em que Donald Trump meio que está preso. Agora, quão séria é a situação atual no Estreito de Hormuz? A República Islâmica do Irã ainda tem a capacidade de manter a economia global como refém? E se o regime continuar no poder, essa ameaça vai continuar acontecendo a cada poucos anos? Acho que a República Islâmica teve suas capacidades dizimadas no Estreito de Hormuz sem foguetes ou navios restantes. Isso é um fato. No entanto, atirar em navios não é uma tarefa tão difícil assim. Você pode literalmente colocar um idiota com um lança-foguetes em uma dessas ilhas, simplesmente disparando um foguete em direção a um navio e eles podem acertar. Então, sabe, você vai matar cada indivíduo que você vê nessas ilhas porque eles podem ter um lança-foguetes ou algum tipo de arma? Não. Então, eu acho que nesse aspecto é realmente muito fácil atacar navios, infelizmente, mesmo que você não tenha os foguetes, mesmo que você não tenha o poder militar ou a marinha. Qualquer um pode pegar uma arma e atirar, certo? Por isso, não acho que a República Islâmica tenha controle além desse tipo de gente usada por eles em ações de guerrilha. Acredito que todo esse acordo visa retirar o Estreito de Hormuz e as capacidades nucleares da República Islâmica, o que seria basicamente uma rendição, já que tiraria suas duas maiores cartas. E a República Islâmica sabe disso, porque eles sabem que uma vez que abrirem mão dessas duas coisas, acabou para eles. Então, basicamente, é um acordo de rendição. Então eles pensam, quer saber? Vamos causar o caos. Essa é a minha analogia, de qualquer forma, de como eu vejo toda essa situação. Você postou algo recentemente. Você disse que o Irã pode produzir drones baratos enquanto os países ocidentais gastam muito mais para interceptá-los. Essa é uma estratégia sustentável? E isso prova que, eventualmente, o mundo precisa resolver o problema do regime ao invés de simplesmente se defender dele? Sim, com certeza. Eu acho que, veja, aparentemente cada drone Shahed custa cerca de 40 mil, se não me engano. E o tipo de. Eu esqueci o nome do drone que eles usam. Chama-se. Eu estava com o nome aqui, então eu quero passar informações corretas para o público. Deixe-me só conferir isso rapidinho. Então, para cada drone Shahed são 30 mil dólares, sim. Para cada míssil interceptador Patriot são 4,2 milhões de dólares em alguns casos. Então, imagine isso. O custo dessa guerra é 140 vezes maior. A República Islâmica entende isso. Então pensa. Deixa eles usarem seus mísseis interceptadores e continuarem perdendo dinheiro. E você sabe, sim, os Estados Unidos é um país muito poderoso, mas eles não têm fundos ilimitados. Eles não têm armamento ilimitado. Então eu acho que eles estão apenas esgotando seus estoques de armas. E talvez a China e a Rússia estejam só observando isso nos bastidores. Eles pensam, deixa os americanos se esgotarem. E a China está pensando, bem, o que vai nos impedir de tomar Taiwan? Ou talvez a Rússia pense, o que nos impede de tomar a Ucrânia? Mas devo dizer, China e Rússia estão muito calmas agora. A Ucrânia tem atacado muito a Rússia ultimamente e a Rússia está na defensiva. Como já disse aqui, acredito que esta é uma luta global contra o mal e o eixo do mal. Irã, Rússia e China. A Venezuela também fazia parte, mas agora está fora. Agora o Irã será o próximo a sair do jogo. E então veremos o que acontece com a Rússia e a China em um futuro próximo. Agora, se o prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, acusou Benjamin Netanyahu de genocídio. No entanto, ouvimos muito pouco dele sobre as execuções, a repressão e o regime do Irã. O que esse duplo padrão te diz sobre ele e seus colegas? Quero dizer, é engraçado porque ele nunca esteve em Israel.
Ele nem nasceu em país islâmico. Eu nasci. Ele é muçulmano xiita, então seu líder espiritual é o Khomeini. Ele diz que quer prender Benjamin Netanyahu assim que ele chegar, mas ele e os membros do gabinete dele queriam se reunir oficialmente com diplomatas da República Islâmica. Os diplomatas da República Islâmica ordenaram o massacre de 50 mil iranianos em 2 noites e são responsáveis por isso. Então ele fica mais do que feliz em se encontrar com terroristas, simpatizantes do Hamas, simpatizantes do Hezbollah, diplomatas da República Islâmica. Ele fica mais do que feliz em se reunir com essas pessoas, porque obviamente eles não estão fazendo nada de errado, não é? São pessoas muito boas e respeitáveis, não mataram ninguém. E ainda assim ele quer prender Benjamin Netanyahu, o que novamente atinge o cerne da ironia e da mentira que é o socialismo democrático. E de novo já vimos isso antes. Já vimos isso no Irã. É o casamento profano entre islamismo e marxismo. E Mamdani é quase como a segunda vinda de Khomeini. Estou falando sério. Ele é como a segunda vinda de Khomeini, mas desta vez em Nova York. E eu acho que eles realmente deveriam salvar o país deles. Outra mentira que Mamdani disse recentemente. Bem, recentemente ele estava fazendo muita campanha sobre isso. Bem, nós realmente não precisamos exigir documento de identidade para votar, porque exigir documento de identidade para votar é racista, certo? Isso já é uma declaração racista, pois sugere que pessoas negras seriam burras demais para ter um documento de identidade. É literalmente isso que está sendo dito. Ou pessoas de cor, mexicanos ou outros seriam considerados burros e sem instrução demais para conseguir um documento de identidade, mas é preciso documento para dirigir, comprar álcool, entre outros. Agora ele tem esse mercado, esse supermercado com 30% de desconto em Nova York, que obviamente está sendo pago pelo contribuinte. Ele só tem 30% de desconto. Não acho que seja um grande negócio, mesmo com 30% de desconto, e quem paga é o contribuinte. Se quiser ir nessa loja e comprar produtos, precisa de um documento de identidade. Não é engraçado? E por que ele pede isso? Porque ele quer que as pessoas provem que são residentes de Nova York. Bem, era exatamente isso que os republicanos estavam dizendo na última década e meia. Nós precisamos de documento de identidade para votar porque não queremos fraude eleitoral. Mas pessoas como Mamdani eram completamente contra isso. A AOC completamente contra isso. Kamala Harris, Biden, todas essas pessoas contra isso. Agora, em um supermercado para comprar repolho, precisamos ver sua identidade. Hipocrisia, essas pessoas não têm limites. Por que políticos progressistas parecem mais à vontade para condenar Israel do que enfrentar a República Islâmica? Isso ocorre na Europa, na ONU, em todo lugar. Bem, há algumas razões. Veja, existem 2 bilhões de muçulmanos e 60 milhões de judeus. Em números, vocês estão em grande minoria. Então, acho que isso naturalmente também direciona a conversa mais para a Palestina. Além disso, acho que é uma lavagem cerebral, tanto na mídia quanto também na nossa academia e nas nossas instituições. O financiamento veio do Catar e da República Islâmica, mas também por esses professores de esquerda, do tipo marxista, socialista, que sempre parecem ter uma simpatia por ditaduras islâmicas. Ou pelo presidente Mao, ou pela URSS e Lenin. Agora, Hasan Piker diz que o colapso da União Soviética foi uma das piores coisas já ocorridas. Quem fala isso? Esses regimes mataram centenas de milhões de pessoas ao longo de décadas. Se você somar quantas pessoas a URSS e a China de Mao mataram, chega a centenas de milhões ao longo de 5, 6, 7 décadas, não é brincadeira. E idolatrar essas pessoas de novo é muito triste. Também vem talvez da raiva e da inveja. Eu acho que o núcleo do socialismo é o mesmo do Islã. Vem do medo e da inveja. E é isso que essas duas ideologias realmente têm em comum. O Islã e o marxismo têm a inveja e o medo como denominador comum. É por isso que eles se dão bem. Então veja, mais cedo ou mais tarde você vai ficar sem o dinheiro das pessoas. Você vai perceber que o marxismo não funciona. Você vai perceber que o islamismo não funciona. Como iranianos que vivenciaram isso, devemos alertar o Ocidente sobre esse grande erro. Talvez pessoas como nós precisem dizer isso, pois essas pessoas não têm experiência pessoal, são doutrinadas, desinformadas e não sabem o que acontece no mundo. Veem algo no TikTok e acreditam. Precisamos vencer essa batalha da informação. Caso contrário, o Ocidente colapsará rapidamente. Agora vemos que a República Islâmica do Irã continua executando civis. Por que isso não está recebendo a mesma atenção internacional que outros conflitos? E essas execuções são um sinal de confiança ou um sinal de medo, como você disse antes? É um sinal de medo, isso também é típico de ditaduras, e vou te dar alguns exemplos. Saddam Hussein, eles começam a matar mais quando sabem que estão prestes a colapsar. União Soviética, a mesma coisa. A China de Mao não colapsou de fato, mas durante a transição houve muitas mortes.
O mesmo ocorreu na URSS, com grandes massacres em 1988 e 1989. Então, quando os regimes estão prestes a colapsar, eles sabem e basicamente tentam, como eu disse, é como na minha analogia anterior do gato preso em um quarto que não sabe o que fazer. Então ele tenta machucar todo mundo, tenta causar o máximo de dano possível, é exatamente isso. Também colocar medo nas pessoas, como sempre, como eles vêm fazendo nos últimos 47 anos, colocando medo nas pessoas, mas isso também é o último suspiro deles. Não tenho dúvida de que esse é o último suspiro. Eu sempre digo que a República Islâmica já acabou. Basicamente está sendo forçada, você diz tashdid, sabe? É só o funeral que está pendente. Eles só precisam ir ao funeral e terminar logo, mas são como um cadáver ambulante. É um zumbi. Eles tentaram de tudo: fechar o Estreito de Hormuz, atacar países vizinhos e matar civis iranianos para espalhar medo no mundo. É exatamente isso que ocorre com todas as ditaduras prestes a colapsar. Quão ativa está a Guarda Revolucionária Islâmica na Europa atualmente? Como utiliza crime organizado, intimidação e redes financeiras para ampliar sua influência? Bem, felizmente. E fico feliz em dizer que fui uma das pessoas que realmente fez isso acontecer. A República Islâmica foi classificada como organização terrorista no Reino Unido. Ótima notícia. No entanto, só porque eles foram designados como uma organização terrorista não significa que eles vão desaparecer. E eu acho que o governo britânico deveria tomar ações mais concretas para expor essas células adormecidas, ir atrás das redes financeiras que eles construíram no Reino Unido, ir atrás das pessoas, ir atrás dos diplomatas, expulsar os diplomatas, fechar a embaixada. Esses são todos os passos que o governo britânico precisa tomar para que a designação da Guarda Revolucionária Islâmica como organização terrorista realmente funcione. E tivemos o mesmo problema na União Europeia. A União Europeia designou a Guarda Revolucionária Islâmica como organização terrorista há cerca de 6 meses. Mas, na prática, eles fizeram muito pouco para expulsá-los e realmente combatê-los. E até hoje eles têm células adormecidas, têm diplomatas que operam sob imunidade diplomática, mas que são agentes da Guarda Revolucionária Islâmica. Acredito que Europa, Reino Unido e Estados Unidos devem se unir mais para expulsar essas pessoas com ações concretas. Como o regime usa a Europa para movimentar dinheiro e driblar as sanções? E quão importante isso é para a sobrevivência da República Islâmica? Bem, eles usam muito a Europa. Na verdade, eu acho que eles lavaram cerca de 90 bilhões de euros através de bancos europeus. Na verdade, os Estados Unidos descobriram isso e multaram bancos europeus por negociarem com a República Islâmica. Adivinha quem paga por isso? O contribuinte europeu. Todo centavo que a República Islâmica movimenta na Europa acaba sendo pago pelo contribuinte, especialmente em caso de multa. Então, eles estavam usando o sistema bancário europeu contra a própria Europa. Eles tinham tantas contas diferentes para movimentar dinheiro por tantas empresas diferentes, e nós expusemos isso. Felizmente, os bancos estão cada vez mais atentos a isso. O Reino Unido também, por registros de empresas, lavagem de dinheiro e outros canais. Vou dar um exemplo clássico, que pode até parecer engraçado, mas é uma história interessante. Sugiro que todos prestem atenção. Na verdade, esbarrei por acaso em um cara. Eu esbarrei em um cara chamado Puyan Mokhtari. Não sei se você sabe quem é esse cara. Então, Puyan Mokhtari era um cara que basicamente costumava ser um fantoche do regime, certo? Ser um fantoche do regime e basicamente canalizar dinheiro para a República Islâmica através de sites de apostas, certo? Então ele usava, porque apostas são ilegais no Irã, certo? Então o que ele fazia era ir para a Turquia, criar um site de apostas. As pessoas iam e apostavam nesses sites. E adivinha o que ele fez? Mesmo quando as pessoas ganhavam, ele não pagava. Simplesmente roubava o dinheiro delas. Pessoas apostavam todas as economias e mesmo com o time vencedor, perdiam o que apostavam. Eles apostavam em pôquer, Copa do Mundo ou futebol. Quando ganhavam, ele não pagava, basicamente roubando o dinheiro deles. Acabei encontrando essa pessoa. Na época, eu não sabia quem ele era nem me interessava por política. Por acaso encontrei esse cara em um clube de prestígio em Londres, exclusivo para membros. Pensei que ele devia ser influente para estar ali. Ele me passou o Instagram. 6 milhões de seguidores. Perguntei o que fazia e respondeu: sou cantor. Aí entendi. Talvez ele seja cantor mesmo, já que tem 6 milhões de seguidores. Comecei a sair com ele às vezes e há uns 6 ou 7 anos postei uma foto nossa no meu story. Muita gente começou a me alertar. Fica longe desse cara, ele é golpista, trabalha para a República Islâmica, lavou dinheiro, tem vários sites de apostas, etc. Fiquei chocado com tudo isso. Mas se você visse o cara, nunca pensaria que ele tem ligação com a República Islâmica. Ele era um grande playboy, sempre em festas com várias mulheres seminuas.
Tipo, se você assistir aos stories dele e ver o estilo de vida dele, é exatamente o oposto do que a República Islâmica prega para o seu povo. Talvez isso mostre ao público que a República Islâmica não se importa com isso, apenas usa o Islã xiita ou a religião para controlar o povo. Ao mesmo tempo, eles emprestam dinheiro e usam sites de apostas para roubar o povo iraniano, repassando esses valores a pessoas como ele apenas para que façam propaganda mundial para eles. Agora, Puyan Mokhtar e Sasha Sokani estão banidos da Europa. Sasha também foi banido de Dubai desde o início da guerra e por isso voltou para a Tailândia. Ele percebeu que tinha inimigos lá e voltou ao Irã. Agora está estudando para ser imã e as pessoas podem pesquisar isso. Sinceramente, ele deixou a barba crescer e tenta ir para José Almir Home, um lugar que existe no nosso país, como o Vaticano para os imames. Agora ele está tentando ir para lá. Imagine esse sujeito que festejava ao redor do mundo com dinheiro alheio, retornando ao Irã para virar imã. Acho que isso revela o que é a República Islâmica e o que a maioria desses ayatolás e imames realmente são. Sim, a gente viu alguns meses atrás que parentes de algum membro de um dos chefes da Guarda Revolucionária foram presos, acho que em Los Angeles ou algo assim. Exatamente, eles também estavam levando o mesmo tipo de estilo de vida. Sim, exatamente. Eu queria te perguntar sobre o recente debate na Oxford Union, que foi: o Ocidente está certo em desconfiar do Islã. Tommy Robinson estava lá. O que você achou disso? Na verdade, eu acabei de fazer um vídeo sobre isso, muito interessante você me perguntar sobre isso, porque dissonância cognitiva é ter duas crenças contraditórias ao mesmo tempo. E teve uma garota que realmente se levantou durante o debate. Ela foi muito aplaudida, mas na verdade ela destruiu o próprio argumento dela e destruiu a própria religião dela. Ela veio, se aproximou e disse: Olha, o único motivo pelo qual Tommy Robinson e seus hooligans não estão sendo esfolados vivos é porque temos segurança extra. E adivinha quem forneceu a segurança extra? O presidente palestino. Então ela basicamente provou para o mundo inteiro que, se você criticar o Islã, vai ter gente na porta tentando te esfolar vivo por dizer algo sobre a religião deles. E isso é dissonância cognitiva. Não se pode chamar o Islã de religião de paz se não é possível criticá-lo, desenhar o profeta, ser apóstata ou deixar a religião. Como pode ser uma religião de paz? Acho que ela não percebeu na época, mas venceu o debate para o outro lado, não importando o que disseram. Você pode criticar qualquer coisa, feminismo, ambientalismo, até judaísmo, mas ninguém tentaria te matar por isso. Você pode desenhar Moisés se quiser. Eu fui convidado para esse debate, mas não pude ir porque estava nos Estados Unidos. Fiquei muito irritado por não ter ido. Foi só um conflito de agendas. Já fiz algo parecido na Universidade de Durham e recomendo que assistam se ainda não viram. Mas, de novo, muito do que diziam ao Tommy Robinson era: você é islamofóbico, não entende o Islã. Mas então, se eu estivesse lá, eles não poderiam ter me acusado de nenhuma dessas coisas, porque provavelmente eu entendo o Islã melhor do que eles. E eu nasci lá sob a República Islâmica, então eu realmente vi isso na prática. E eu duvido que qualquer um dos estudantes que estavam lá realmente tenha visto isso na prática. Sim. Você acha que as pessoas deveriam diferenciar Islã, islamismo e extremismo islamista? Existem várias palavras para isso. Eu não tenho nenhum problema com muçulmanos. Eu não tenho nenhum problema com muçulmanos. Mas o Islã, como ideologia, é uma ideologia perigosa. E devemos denunciá-la, assim como o comunismo, sabe? E o que está acontecendo agora é que estão tentando dividir islamismo e Islã. Eu sou contra islamistas. Eu não sou contra muçulmanos. Mas então, muçulmanos de verdade, verdadeiros muçulmanos, são islamistas, vamos ser honestos. Se você segue o Alcorão, a vida de Maomé e os hadiths, acabaria como Hamas, Houthis, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda e a República Islâmica. Esses seriam os verdadeiros muçulmanos. Os muçulmanos que você vê em Dubai não são realmente muçulmanos. Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, não é realmente muçulmano. Existe essa distinção necessária, mas isso não quer dizer que todo muçulmano seja ruim. Mas precisamos nos livrar dessa lavagem cerebral de que o Islã é uma religião de paz, pois não é. Muçulmanos são pacíficos apesar do Islã, não por causa dele. E também, você tem os muçulmanos não violentos, os moderados, seja lá como for, eles têm medo dos violentos. Quero dizer, eles têm medo de se manifestar contra eles, certo? Não, exatamente. Eu sempre digo que os muçulmanos moderados são como a grama que esconde a cobra. Eles falham em seu dever moral de denunciar os extremistas entre eles. Então, eu acho que todo muçulmano precisa não falhar em seu dever moral, mas assumir totalmente seu dever moral e ser honesto sobre isso. Você não precisa se chamar de muçulmano para acreditar em Deus. Acho que eles têm esse medo desde crianças, pois é incutido neles.
Se alguém fala mal do Islã, é o diabo. Você vai para o fogo do inferno e assim por diante. Então as pessoas são quase que lavadas cerebralmente a um estado de paralisia, por assim dizer, em que elas não conseguem se mover. Sabe? Elas estão hipnotizadas. Elas não conseguem pensar direito. Elas pensam, bem, se eu deixar o Islã, vou para o inferno, vou queimar. E essas pessoas que falam coisas ruins sobre o Islã, elas são kafir. E sabe, essas são as coisas que tentam colocar na sua cabeça desde que você é criança. Essa é mais uma dissonância cognitiva na comunidade islâmica. É possível acreditar em Deus e ser uma boa pessoa sem ser muçulmano. Tipo, o Islã não tem monopólio sobre a espiritualidade. Religião, em geral, não tem monopólio sobre a espiritualidade. Quero te perguntar sobre a CIPAC. Você falou lá há pouco. Após falar lá, você acha que a liberdade de expressão está mais ameaçada hoje do que nunca em sua vida? E as acusações de racismo e islamofobia se tornaram ferramentas para silenciar discussões legítimas? Bem, isso sempre aconteceu, mas acho que estamos começando a virar a página neste país, espero que sim. Falei no CEPAC em um painel, foi um ótimo evento com muitas pessoas, inclusive Nigel Farage. Liz Truss estava lá com muitas outras pessoas, foi uma grande gala, um ótimo momento, o tema era liberdade de expressão, e eu disse claramente para eles, falei, olha, a esquerda sempre usa a empatia como um discurso para esconder suas tendências meio psicopatas. E uma dessas tendências é te censurar. Eles dizem, estamos te censurando porque queremos te proteger. Não queremos que você ouça todas essas coisas ruins, todas essas coisas malignas. E é isso que o Islã faz também. Sabe? Eles tentam, como a gente acabou de falar. O Islã não permite que você critique a religião deles. Então não é uma religião que permite liberdade de expressão. É por isso, de novo, que a esquerda e o Islã se dão bem, porque eles meio que acreditam na mesma coisa. E veja, isso aconteceu no Irã. Foi o casamento profano do verde com o vermelho. Durante o comunismo, o politicamente correto surgiu na União Soviética, que dizia: o que você fala é verdadeiro, mas politicamente incorreto. Ou seja, você não pode dizer isso, não é politicamente correto dizer isso. E eu acho que a gente só precisa romper essas barreiras. Sinceramente, precisamos ser muito mais inteligentes. Não deveríamos aprender com as experiências de outros países. Devemos aprender com o comunismo da URSS. E também devemos aprender com a República Islâmica e não deixar que isso aconteça aqui, porque não tem um final feliz. Você acredita que a Grã-Bretanha aprendeu com o escândalo das gangues de exploração sexual? E o medo de serem chamados de islamofóbicos impediu as autoridades de protegerem essas meninas vulneráveis? Sim, acho que sim, até certo ponto. A islamização do Reino Unido e as gangues paquistanesas de exploração sexual tiveram um papel. Se fossem homens cristãos brancos, isso seria anunciado e eles seriam presos imediatamente. Geralmente, se o terrorista é branco, sua identidade é divulgada em 5 minutos. Se é negro ou muçulmano, demoram dias para revelar. E eu não sei por que eles fazem isso, porque acham que é racista. Sinceramente, acho que a verdade deveria estar no centro da nossa sociedade. Eu realmente não me importo com raça, eu me importo com religião. Precisamos de um fluxo livre de informações e buscar a verdade, mesmo que seja ofensiva. A verdade liberta. Você visitou recentemente a exposição Nova. O que mais te impactou nela? Como foi conhecer Noah Argamani? Essa experiência mudou a forma como você pensa sobre o dia 7 de outubro? Quero dizer, já estive em Israel 3 vezes e já fui à Nova, na verdade, ao próprio Festival Nova. Então, para mim, não mudou muita coisa, porque eu realmente vi como foi de verdade. Mas sim, foi muito legal conhecer Noa Argamani. Ela é, na verdade, meio iraniana. Eu não sabia disso. Acho que ela é meio iraniana, meio chinesa, chinesa judia e iraniana judia. Eu não sabia disso. Muito interessante, uma garota legal. Mas acho que, obviamente, ela está traumatizada. Ela não quer que falem sobre isso perto dela. Acho que todos que conheço são assim. Eles pedem, por favor, não fale sobre isso. Na verdade, conheci também outro cara que foi refém lá, e basicamente ele me contou que eles costumavam dar pra eles tipo um pão sírio por dia, desse tamanho assim. Eles moravam em um túnel de cerca de 1,20 m de altura, precisando ficar encolhidos e sem luz. Conseguem imaginar? Conseguem imaginar viver 2 anos nesse espaço? Um túnel escuro, com 1,20 m de altura apertado, e receber só esse pedaço de pão para não morrer? Só isso. Quero dizer, a resiliência mental de algumas dessas pessoas é insana, de verdade. Com certeza. Eunice, muito obrigado por estar aqui comigo. Eu realmente agradeço. Como as pessoas podem... Eu vi que você tem um relatório de impacto disponível. Como as pessoas podem assisti-lo? Como as pessoas podem te acompanhar? Então, agora estou trabalhando com uma organização chamada Newsforce. Tem um novo programa chamado Rocks Report, pois a sigla do relatório de impacto, RI,
Lembra a República Islâmica, o que não queremos. Relatório do Rock é melhor e pretendo fazer algo divertido. Você pode participar quando quiser, e vai ser muito divertido porque eu vou, sabe, abordar muitas verdades. Também vou fazer muitas entrevistas de rua, vídeos de reação, essas coisas. Agora trabalho em uma grande empresa de mídia apoiada por judeus americanos. É uma startup e estaremos em vários lugares. Estivemos recentemente na CEPAC como um dos patrocinadores e estaremos presentes em vários lugares do mundo. Nos siga lá, vou crescer por lá e te vejo em breve. Muito obrigado novamente. Espero falar com você em breve. Obrigado. Obrigado, Daniel.